Eu me chamo Vitória e sou dos Direitos Humanos do Grêmio Estudantil. Nós fazemos parte dos Direitos Humanos e esse é o nosso primeiro podcast. Bom, nós vamos tratar hoje assuntos que estão em alta, que no nosso caso é Juntos na Luta pela Paz na Escola. Bom, como nosso primeiro podcast, nós não poderíamos deixar de trazer ela, a nossa diretora, Elizabeth, por favor, se apresente. Olá, que bom a gente estar aqui, né? Participando desse movimento do Grêmio Estudantil. Eu me chamo Elizabeth Gonçalves Marques, sou diretora de escola, professora de História também, fiz meu mestrado na Unesp e aqui a gente está para contribuir um pouquinho como é que as meninas vão perguntar, vamos discutir um pouquinho esse tema tão importante que é a paz nas escolas. Então, conta um pouco pra gente como é ser a gestora principal dessa escola. Bom, o Suetonio Bittencourt Júnior, ele tem uma característica muito importante, né, dentro da nossa gestão, que é a valorização do protagonismo juvenil. Então, a gente valoriza muito a questão desses adolescentes atuantes dentro do espaço da escola, que eles sejam acolhedores, que eles sejam atuantes e principalmente que sejam aqueles que vão edificar a paz. Então, qualquer movimento dentro da escola, esses alunos protagonistas são responsáveis pela cidadania de todos, pela equidade, que é o direito de todos, pela paz nos ambientes, pela boa convivência e que tudo possa ser harmonizado da melhor maneira possível. A gente teve ano passado o Ubuntu, a gente esse ano pretende fazer outros eventos também. Como que é lidar com esse protagonismo todo que o Suetonio ele representa, não só em Santos, na Baixada Santista, como no estado, porque nós somos uma das melhores escolas do estado e a gente tem números muito grandes, a nossa educação evolui a cada dia. Como que é isso? Então, o foco principal é sempre trazer o aluno para que ele seja gestor da sua própria história e que ele tenha consciência dos seus atos. Então, o Suetonio é uma escola de referência, nós temos praticamente a violência muito minimizada aqui dentro, porque a gente faz com que o aluno tome consciência de que a sua presença aqui dentro, ela precisa ter qualidade de vida, e principalmente a construção do conhecimento. Então, quando o aluno vem e ele passa por conflitos ou dificuldades, a intenção que eles devem perceber é que sempre a intenção dele evoluir, ele crescer como ser humano, ele crescer como pessoa. Isso é muito focado por toda a equipe escolar. Então, todos os professores, a equipe gestora e coordenação é voltado para esse protagonismo. Além de nós exercermos a questão do conhecimento e excelência acadêmica, a gente tem bons indicadores sempre. Acima de tudo, as habilidades socioemocionais devem ser contempladas o tempo todo, né, dessa conscientização. O protagonismo realmente é algo que vocês, a equipe gestora, os professores e todos que estão envolvidos, eles realmente frisam bastante essa palavra, protagonismo. No início de sua fala, a senhora citou a violência, que é algo que, graças a Deus, na nossa escola a gente não tem, mas a gente acompanhou, inclusive nessa semana, um caso de um menino que acabou falecendo por causa de bullying, etc. Qual é a sua percepção sobre isso? O que você pensa sobre e como a senhora lidaria com isso se fosse na nossa escola hoje? Então, foi uma situação muito triste que aconteceu, né? Impactou toda a sociedade, porque assim, todos estarem aqui dentro, e mesmo sendo diferentes, todos nós somos iguais, todos os direitos são iguais. Criança, adolescente, jovem, para estar dentro do espaço da escola e ser respeitado assim como ele é. Então, essa situação é para nós refletirmos sobre a nossa prática no dia a dia. Existem sim esses movimentos velados de racismo, esses movimentos assim escondidos de bullying, de negligência, de tirar sarro com o outro e que vai deixando as pessoas cada vez mais tristes.
a equipe de gestão e toda a equipe escolar deve estar muito atento a esses dados. É algo sutil. Então, o professor na sala de aula deve perceber o que está acontecendo de diferente, aquelas palavras que são ditas que vai diminuir o outro, que fala das suas características físicas, né, que usa apelidos de animais para caracterizar o outro. Então, essas ações, elas precisam ser totalmente bloqueadas, elas precisam ser minimizadas e extintas. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo tomando consciência da escola, como ela caminha, o que pode ser feito. A gente vivenciou uma prática de bullying, a professora veio, comunicou a gestão, a gente foi, chama o pai, conversa com o aluno e conversa com aqueles que estão fazendo uma ação negativa para que as pessoas tomem consciência. O importante, e a consciência, ela é construída diariamente. A escola é um lugar especial, privilegiado também, toda a sociedade educa, mas a escola é um lugar privilegiado para a gente lutar contra toda e qualquer prática de discriminação na sociedade. A escola ela é muito inclusiva em si. A gente tem os nossos acolhedores, gremistas, líderes de sala, e eu acho interessante, a gente tem pessoas com autismo como acolhedores. E como é isso? Porque assim, muitas pessoas não respeitam, né, no caso. E o que a senhora acha sobre pessoas que fazem bullying com isso e também escolas que não lidam sobre isso, não lidam com o autismo e tem essa conscientização? A escola ela é inclusiva, ponto. Existe toda uma legislação, todos os documentos disponíveis para a gente poder vivenciar, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui. E ele faz parte da sociedade e é disponível para todos. O livrinho aqui, que está disponível na nossa biblioteca, é esse aqui, ó, Somos Iguais, mesmo sendo diferentes. Então, é isso que a gente tem que pegar. Toda escola, ela é inclusiva. O que a gente faz e procura fazer? Valorizar o que é diferente. Deixar que a pessoa seja aquilo que ela é, como ela se manifesta no mundo, para que ela possa ser aceita. Então, o que a gente precisa? Fazer a pedagogia do olhar. O olhar precisa ser trabalhado. Não criar estereótipos para com os outros, não criar ideias preconceituosas, xenofóbicas, racistas, né? Toda criança precisa estar dentro do espaço escolar. E quanto mais diferente uma classe lida com o autismo, com qualquer tipo de deficiência, mais ela aprende a pedagogia do olhar, a olhar o outro assim como ele é e entender. Esse é um treinamento que a gente faz. A gente precisa treinar o olhar para pensar que todo foco deve ser voltado para os direitos e os deveres de todos que estão aqui dentro desse espaço que é a escola. O controle vem junto com tudo isso, né? Todo o protagonismo, toda a cortesia vem junto do autocontrole. Só que muitas vezes a gente acaba passando dos limites. Claro, ainda mais nós como adolescentes, em fase de crescimento, a gente aprende muito a cada dia, a gente está aprendendo como lidar com as situações que ocorrem em volta da gente, como lidar da melhor forma, mas nem sempre a gente consegue lidar da melhor forma. E aí que vem um exemplo. A gente tem casos de alunos que se xingam, que zoam um com o outro, e muitas pessoas falam, é porque eu não achei justo, tem que expulsar da escola. Como é que funciona isso? Porque não existe expulsão. Não existe expulsão. E a senhora, como diretora, você tem que aprender a lidar com as duas pessoas, com as duas metades, com as duas versões. E como que é isso? Para tentar resolver esse conflito da melhor forma, de acordo com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o que a gente pode estar fazendo? Porque expulsão em escola não existe realmente, e a gente sempre tenta resolver da melhor forma. O que a gente precisa dentro desse caminho? Primeira coisa, escola-família. Então, às vezes, Dona Beth vai ligar para minha mãe. Por quê? Porque a família ela tem que caminhar junto com a gente. A escola sozinha, ela não educa. Sozinha, não. A gente precisa de todos os aparatos, de todas as conexões
para que a escola possa construir o sentimento de pertencimento e que a família entenda que a escola é parceira dessas situações, para que a gente possa minimizar. É o que eu falo, a consciência é muito importante. Por isso que a família dentro da escola, a família sendo chamada, ouvindo, conversando com os professores, contribui muito para que essas situações sejam minimizadas cada vez mais. Então, esse é um caminho. O segundo caminho é da própria consciência, são projetos que a gente tem que fazer na escola, de conscientização. O Ubuntu foi um deles, um projeto de nós percebemos algumas palavras que estavam voltadas ao racismo, palavras preconceituosas, e aí surgiu o Ubuntu, conversando, porque o Ubuntu é uma história linda que nasceu na África, né? Algumas pessoas foram lá visitar, queriam dar balas para as crianças, colocaram lá numa árvore e falaram assim, quem chegar primeiro ganha esse pote de balas. E o que as crianças fizeram? Elas se deram as mãos e caminharam juntas até a árvore. E chegando lá, eles perguntaram, mas por que vocês fizeram isso? Porque ninguém pode ser feliz sozinho. O doce tem que ser compartilhado com todos. Então, o Ubuntu é isso. Eu não posso ser feliz quando há situações de racismo, quando há situações de preconceito, de bullying dentro da escola. A gente constrói essa conexão que se faz para que todos possam caminhar bem. Isso é uma consciência do dia a dia. Tem que ser um trabalho incansável, né? Tanto da equipe gestora quanto dos professores. A gente não pode se cansar, né, de educar, de ensinar os valores que a gente precisa compreender dentro da sociedade. Então, você chama atenção todos os dias? Sim, todos os dias você orienta? Sim, todos os dias orienta. Então, o educador, ele tem que ser incansável na sua fala, incansável na sua prática docente, incansável na sua postura dentro da escola, para que quando o aluno vai sair daqui, quando o aluno sair do seu entorno, ele se torna um cidadão melhor e lá fora ele constrói uma sociedade melhor. O tema do Ubuntu do ano passado era diversidade bem-vinda, inclusive. Essa inclusão toda nem sempre é possível, né? Nem sempre. Sempre acaba sobrando alguém, sempre acaba aquela pessoa que ela não conta o que acontece dentro da sala de aula. E muitas vezes o racismo, muitas vezes o preconceito vem de fora, nem sempre de dentro da escola. E aí a pessoa não fala, ela sofre em casa, ela sofre com os colegas na rua. Como é que vocês fazem para lidar com esse tipo de pessoa? Essa pessoa mais fechada, mais retraída? Primeiro assim, dentro da escola, a valorização do protagonismo, os líderes de turmas, eles são os braços, os olhos, os ouvidos e a fala da equipe gestora. Por quê? Qual é o trabalho que a gente tem que fazer? Diante de qualquer situação de violência, de prática que não condiz com a boa convivência, de prática de paz, esses alunos protagonistas, eles têm que chegar e falar, olha, está acontecendo isso. E aí nós temos assim que estar atentos para ir lá observar. De estar atento para ir lá e falar, professora, observa na sala de aula. Veja o que está acontecendo. Uma criança muito triste, um adolescente muito triste. Por que está triste? Os professores tutores são importantes nesse processo. Porque eles têm que ir lá, conversar, investigar, indagar, questionar o que está acontecendo e chegar devagarinho, para a gente poder entender. E aí vem a família, e aí vem a rede protetiva, que são os psicólogos, terapeutas, médicos pediatras, psiquiatras, essa rede que é para proteger o conselho tutelar. Então, eles são para fazer com que esse caminhar fique mais leve, em que a leveza aconteça e ele possa, a criança, o adolescente, o jovem possa criar o seu caminho de construção. Como aluna, a gente pode realmente falar que aqui na escola a gente é muito bem acolhido. Inclusive, a gente adora quando você passa dando bom dia na sala de aula. É algo que a gente acha incrível. Eu já falei isso com a senhora em outros momentos. É muito importante
ver que a gente tem alguém de um cargo que possa ajudar a gente do nosso lado. Você vai na sala de aula, você entra, você explica, você conversa, dependendo da matéria você brinca um pouco. Isso é importante pra gente ver que a gente não está sozinho, que não é o professor e a equipe gestora contra os alunos. Nós somos uma equipe, nós trabalhamos juntos. A gente, a equipe gestora, os acolhedores, os líderes de turma, isso é muito importante. Então faz diferença sim. Sabe, se todas as escolas tivessem uma Dona Beth para passar todo dia lá dando um bom dia, isso é muito importante, isso transforma o nosso dia, que mostra que vocês realmente se importam com a gente, e não é em todas as escolas que a gente pode ver isso. O conhecimento seja passado para vocês, porque o conhecimento transforma a vida. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me abro à literatura, quanto mais eu pego nos livros, mais eu crio debates, mais eu vou tomando consciência das minhas ações. Isso é o que realmente importa. Aí a escola faz o seu papel. Os pequenos gestos, eles contribuem para a beleza do dia a dia. A gente chama de embelezamento. Essa pedagogia do olhar, esse bom dia, boa tarde, você vai, você fala, você questiona, você explica. Essas são as belezas do dia a dia. E o que realmente importa é que atrás de tudo isso, o conhecimento chega até vocês. A história da humanidade chega até todos os estudantes da rede, todos os estudantes do Brasil. Por quê? Porque a gente tem que compreender o que aconteceu no passado, os erros da história do passado, ele pode ser diferente agora. Eu posso construir uma sociedade melhor, um mundo melhor, em que todo mundo seja gestor e protagonista da sua própria história. A gente não tem um caso de evasão escolar, isso é muito importante. Vocês sempre trabalham com isso. Pode estar, sei lá, chovendo, caindo o mundo. Sempre estamos aqui. Assim, isso é algo muito importante. A gente tratou sobre vários assuntos. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho dos nossos números. Sobre nossas conquistas, nossos sucessos por aí afora. Nós temos bons indicadores, né? A escola é uma escola de referência. Todos os dias nós temos pessoas pedindo para estudar aqui dentro da escola. Nós gostaríamos de atender muitas pessoas, mas assim, o maior propagandista da escola é o próprio aluno. É ele que fala bem da nossa escola, é ele que vai comunicar às famílias o que acontece aqui dentro, ele que vai dizer, olha, foi resolvido isso, não foi resolvido. Então, isso é muito bacana. Temos bons indicadores, verba parlamentar, que assim, em Brasília viu os nossos indicadores entre as 5 melhores escolas do estado. Nessa última agora a gente está também com os bons indicadores. Por quê? Porque o foco é a formação do conhecimento, né? E vinculado às habilidades socioemocionais, que é a nossa proposta político-pedagógica, que a gente está aí vivenciando, aprendendo todos os dias. Aqui, um aprende com o outro. A diretora aprende com vocês, vocês aprendem com a direção, aprendem com a coordenação, professores aprendem com os alunos, eu aprendo com os alunos protagonistas, e nós vamos construindo uma escola melhor, que é o que a sociedade precisa. E todas as escolas têm um ensino de qualidade. Como representantes dos direitos humanos da escola, a gente agradece a sua presença aqui hoje. É muito importante ouvir a sua fala, porque assim a gente consegue entender, não só a senhora entender o nosso lado, como a gente entender o seu também, como gestora dessa escola maravilhosa. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro podcast. Podem deixar também sugestões de assuntos que vocês acham legal a gente estar abordando. E até a próxima! Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.